Boa noite, que a graça, a presença, o amor do Senhor seja derramado na sua vida. Eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês todas as noites. Eu tenho muito prazer, muita alegria de poder estudar a palavra e compartilhar com vocês. Eu queria um feedback, uma resposta de vocês. Vocês estão gostando dessa série dos milagres? Nós temos procurado fazer o melhor que o Senhor tem nos dado e nós temos dividido com vocês. Amém? Hoje nós estamos indo então para o nosso quarto milagre. Que a sua fé seja renovada, avivada, fortalecida através dos milagres que o Senhor Jesus pode fazer. Os mesmos milagres que ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Você crê? Apenas você precisa crer. Vamos lá? O nosso milagre de hoje é, então, o quarto milagre, a multiplicação dos pães. Eu creio que você já leu, já ouviu, mas o Senhor tem uma revelação nova para você. Você crê nisso hoje? Então vamos lá. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia e o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui nós vemos que a popularidade do Senhor Jesus atingiu o auge. As pessoas ouviam dizer que ele multiplicava pães, que ele tinha feito o quê? O milagre da água no vinho, ele tinha curado o filho do oficial do rei, e o Senhor Jesus também havia curado o paralítico que ficava no tanque de Betesda há 38 anos. E a fama do Senhor Jesus corria, e as multidões, elas iam atrás. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Toda vez que Jesus se retirava, ele se retirava para o monte, para um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde ele pudesse conversar com os discípulos, onde ele pudesse orar, orientar. E muitas vezes ali mesmo onde ele estava era o lugar onde os milagres iriam acontecer. Então, versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vinda ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Eu creio que essa pergunta foi feita do Senhor Jesus para Filipe, para que Filipe pensasse realmente que era impossível comprar algo para alimentar uma multidão num lugar deserto. Não havia aonde buscar alimento para aquela população, para aquela multidão, desculpa. Mas dizia isso, olha, para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava dando apenas fazendo um teste em Filipe, porque ele sabia de onde viria o alimento, que o alimento viria do céu, que o alimento viria das suas mãos, porque ele é Deus de milagres. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe está dizendo para ele que eles precisariam ali de uns 800 quilos de pães. Aonde vai arrumar 800 quilos de pães assim? Então Filipe falou: olha, Jesus, realmente é impossível. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Ele disse, mas ele também já, com a sua fé, ele falou: olha, não vai adiantar nada, né? 5 pães era muito pouco, 2 peixinhos, pouco demais. E no versículo seguinte, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000 homens. Você já imaginou se você tivesse que preparar que seja um pão para cada homem que estava ali? É muita coisa, num lugar deserto. Então Jesus tomou os pães
E tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, e o quanto queriam. Nós vemos Jesus manifestando o seu poder através da oração. Ele deu graças, ele pediu a bênção do Pai. Senhor, abençoa 5 pães e 2 peixinhos. Para ti, meu Pai, isso é pouco, mas o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor pode fazer. E Jesus, então, dando graças, começou a distribuir. E aquele pão, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, começaram a se multiplicar. E a palavra diz que, e enquanto já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço de pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Encerrando, nós vemos que diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é o verdadeiro, este é o Deus, o profeta que devia vir ao mundo. E nós vemos aqui, sabendo que Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-los para o proclamarem rei, retiraram-se novamente dali para o monte. Jesus, ele estava aceitando já a coroa de espinhos. Ele iria logo ser coroado, mas com uma coroa de espinhos, por tudo aquilo que ele estava fazendo. Que essa mensagem fale profundamente ao seu coração e que o Senhor Jesus seja o Deus que multiplique aí na sua casa, primeiro, a sua fé, depois, a sua alegria da salvação.